Então vamos lá, revisão. Como todas as outras revisões, eu preparei vários exercícios da lista que a gente vai resolver. A maioria dos exercícios são os que são exercícios gerais para fazer só para estudar, não os que são para entregar. Vou fazer uns 2, 3 que são para entregar, para ajudar vocês, né? Principalmente os que eu senti que foram mais difíceis mesmo, eu acabei resolvendo. Acho que são 2 ou 3, não lembro agora, ao certo. Então vamos começar pela reta tangente. Então, não vou ficar passando lá, calcule a derivada da função vetorial, porque isso aqui vai aparecer na resolução dos exercícios. Por exemplo, na resolução da reta tangente já tem derivada, então não tem por que eu fazer um exercício só para calcular derivada. Passei na lista para vocês estudarem e aprenderem a calcular a derivada, meio óbvio. Então, lá, calcule a reta tangente, né, a equação da reta tangente, a trajetória da função g de t, dada por t quadrado t, certo? No t igual a 1, já que é o g de 1. Lembrando que tem aqui a equação da reta tangente, né? É a função g de no t0. Nesse caso aqui, o único valor de t que está estabelecido é 1, então esse t0 nosso é o 1. Então, g de 1 mais lambda g' de 1. Beleza? Então, a gente tem que calcular a derivada, substituindo 1, calcular a função, substituindo 1. A primeira coisa é derivar a função g. Então, vai ficar o quê? A g' vai ficar sendo a derivada de t quadrado, vírgula, derivada de t. Derivada de t quadrado, 2t. Derivada de t, 1. Beleza? Só que a gente precisa aqui, ó, a g' no t0. Nesse caso, o nosso t0 é o 1. Então, a g' no 1. Substitui o 1 no lugar do t. Fica 2 vezes 1, vírgula, 1. Dá o vetor 2, 1. Então, esse é o vetor que diz a direção, a direção e o sentido da reta. Beleza? A gente precisa encostar esse nosso vetor em um ponto, que é esse ponto g de t0, no nosso caso aqui, g de 1. Então, substitui na função g o t igual a 1. Ou seja, o g de 1 fica sendo 1 quadrado, vírgula, 1. Que dá o ponto 1, 1. Agora, já temos o ponto, que é esse aqui, que a gente vai encostar na nossa reta. Já temos a derivada, só falta montar a função, ou melhor, a equação. O lambda nunca é calculado, tá, pessoal? Não se calcula o lambda só aparece na equação. Então, a nossa reta tangente são todos os pontos x, y iguais a 1, 1, mais lambda 2, 1, certo? Essa aqui é a equação vetorial da reta. Nesse caso, é tangente à função t quadrado, t. Nós já vimos essa função na aula passada, ou na retrasada, em algumas aulas atrás. Ela é uma parábola, porém, no eixo, a concavidade dela está voltada para a direita. Ela é uma parábola com vértice, ou melhor, com o foco no eixo x. Beleza? Ela não é concavidade para cima nem para baixo, é concavidade para a direita. Não é uma função, porque se a gente traçar retas paralelas ao eixo y, a gente vai ter as retas cortando duas vezes o gráfico da parábola, e isso indica que é uma relação, mas não é uma função. Na função, para um valor de x, só pode ter um valor de y. Pode ter um y com dois valores de x diferentes, mas o 1x só pode levar em um único y. Beleza? Daqui a função. Continuando. Próximo vem a curvatura e a torção. E aqui sim aparecem um pouquinho mais de contas. Então, dado uma função vetorial, ali na nossa função no R3, t menos seno de t, 1 menos cosseno de t e t, calcular tanto a torção quanto, ou melhor, primeiro a curvatura e depois a torção dessa função vetorial. Beleza? Então, aqui, primeiro, começando pela curvatura, tem como calcula a curvatura? É o comprimento da derivada da função vetorial com a derivada de segunda ordem da função. Calcula esse comprimento, divide pelo comprimento da derivada da função elevado ao cubo. Então, como é o processo? Deriva a função, deriva a segunda vez a função, né? Calcula a derivada da segunda função, calcula o produto vetorial da derivada pela derivada segunda, aí calcula o comprimento do produto vetorial. Aí depois calcula o comprimento da derivada primeira, e aí monta o quociente aqui. Então,
Derivada primeira, derivada segunda, produto vetorial, comprimento da derivada e montar o quociente. São 6 passos que a gente tem que fazer. Então, é meio longo esse exercício mesmo, só a parte de curvatura. Não é muito rápido, não. Então, a primeira coisa, dada a funçãozinha aqui, calcular a derivada dela. Então, dada a R, calcular a R'. Então, derivada de t menos seno de t, nesse caso, derivada de t dá 1, menos derivada do seno mais cosseno. Então, por isso que for 1 menos cosseno. Vírgula, derivada 1, 0, menos a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos aqui da frente, fica menos com menos, mais seno. E a derivada do t, 1. Então, essa é a derivada de primeira ordem. Agora, a gente precisa calcular a derivada de segunda ordem, que é a derivada da derivada. Tá aqui, ó, derivada da derivada. Derivado 1, 0. Derivado menos cosseno mais seno. Derivado mais seno mais cosseno. Derivado 1, 0 de novo. Aí temos as duas derivadas de primeira e segunda ordem. Próximo passo agora é calcular o produto vetorial entre as duas. Está aqui, produto vetorial. Já que é derivada primeira, vetorial, derivada segunda, na primeira linha aparece JK, na segunda linha aparecem as coordenadas da derivada, e na terceira linha as coordenadas da derivada segunda. Então, 1 menos cosseno de t, seno t 1, seno t, cosseno t 0, e calcula esse determinante pela regra de Sarros. Regra de Sarros é aquela que copia a primeira e a segunda coluna aqui do lado direito e faz a multiplicação, a soma da multiplicação das 3 diagonais principais menos a soma da multiplicação das 3 diagonais secundárias. Eu vou fazer aqui o processo rápido, né? Então, fazendo a conta já direto por isolando quem está multiplicando I, J e K. Então, I vezes seno de t vezes 0, menos, aí vem cosseno de t vezes 1 vezes I. Então, vai ficar seno de t vezes 0 menos cosseno de t, I. Tá aqui, ó. Seno de t vezes 0 menos cosseno de ti. No J, J vezes 1 vezes seno de t, que está aqui, seno de t, menos a volta, cosseno de t, não, aqui, 0 vezes 1 menos cosseno de t vezes j. Está aqui, ó, 0 vezes 1 menos cosseno de t vezes j. No K, K vezes 1 menos cosseno de t vezes cosseno de t, que é o primeiro termo aqui, a volta, menos seno vezes k, então menos seno ao quadrado de t. Fazendo as contas aqui, esse primeiro vai para 0. Este daqui também vai para 0. E aqui a gente só vai desenvolver, né? Cosseno vezes 1, cosseno. Aí, cosseno de t vezes menos cosseno de t, menos cosseno ao quadrado de t. Com menos cosseno ao quadrado de t. Beleza? Então, aqui a gente tem assim. Como falei, já deu 0. Então, menos cosseno de t i, mais... Porque esse aqui foi para 0. Então, fica só mais seno de tj, mais cosseno, menos... Aqui eu já coloquei em evidência, tá? Então, aqui ficaria, ó, menos cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado de t. Coloquei um menos em evidência. Então, menos cosseno ao quadrado dividido por menos, entra o cosseno ao quadrado apenas no parênteses. Menos seno ao quadrado, entra o mais seno ao quadrado dentro do parênteses. Beleza? Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, 1. Então, na verdade, a terceira e última coordenada fica sendo cosseno de t menos 1. Então, como fica o produto vetorial entre os dois vetores? Menos cosseno de t i, mais seno de t j, mais cosseno de t menos 1 vezes k. Então, calculamos essa parte de dentro. O próximo passo agora é calcular o comprimento desse produto vetorial. Foi feito agora. Como calculo o comprimento de um vetor? É a raiz quadrada da soma dos coordenadas ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Repetindo o produto vetorial. O comprimento fica sendo raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Menos cosseno ao quadrado de t fica cosseno ao quadrado, menos cosseno de t ao quadrado, melhor dizendo, fica cosseno ao quadrado de t. Mais seno de t ao quadrado fica seno ao quadrado de t. Mais, aqui é um binômio de Newton. Então, é o quadrado primeiro, como tem um menos aqui no meio, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Quadrado primeiro, cosseno ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 cosseno de t. Mais quadrado segundo, mais 1. Tá aqui. Beleza? Só que agora a gente tem que ver, ó. Esse seno ao quadrado de t mais esse cosseno ao quadrado de t dá 1. Então, 1 mais esse 1 daqui, 2. Cosseno ao quadrado de t, menos 2 cosseno de t, mais 2. Tá aqui, ó. Cosseno ao quadrado de t, menos 2 cosseno de t, mais 2.
Lembrando por que ficou 2. Tinha um 1 aqui já, e esse seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado menos t. Também vale 1. Somando os dois, tá? 2. Já temos aqui, não tem como simplificar mais isso, tá, pessoal? Não tem, infelizmente. Então, para que é o numerador do nosso quociente da curvatura. Para aqui. Próximo agora. A gente vai lá para... Ah, só lembrando, para poder calcular o denominador agora. Já que a gente está aqui, a gente tem que calcular o comprimento da R'. Então, só lembrando, a R' era 1 menos cosseno de t, vírgula seno de t, vírgula 1. Calculo o comprimento dela, que fica sendo raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 1 menos cosseno de t ao quadrado, a mesma coisa, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Mais seno de t ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, quadrado de 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 cosseno de t, mais o quadrado do segundo, mais seno ao quadrado, mais 1. Então, 1 mais 1 daqui, que é o cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, mais 1 dá 3. Então, fica 3 menos 2 cosseno de t, porque o resto tudo soma aqui. O comprimento da derivada fica sendo raiz de 3 menos 2 cosseno de t. Montando agora a equação da curvatura, lembrando que no denominador a gente ainda vai ter que elevar o cubo aqui. Então fica assim, ó. Essa é a fórmula da curvatura. Módulo ou norma do produto vetorial dividido pela norma da derivada, elevado ao cubo. Então, esse aqui foi de cima, que a gente calculou aqui em cima. Esse aqui dentro do parênteses é o que a gente acabou de calcular, e elevado ao cubo. Porém, não adianta nada a gente desenvolver isso ali, não vai simplificar muita coisa. E aí vai dar, nossa, na verdade é um binômio na potência 3, vai aumentar bastante o cálculo. Melhor, a expressão, né? Fica bem grande. E, continuando por fim, neste exemplo, né, a torção. Então, a torção, ela vai ser mais rápida, por quê? Porque basicamente já está tudo praticamente feito. Produto vetorial entre a derivada e a derivada segunda já está feito. O comprimento do produto vetorial entre a derivada e a derivada segunda também já está feito. Só precisa elevar ao quadrado e precisa calcular aqui a derivada terceira e fazer o produto interno entre o produto vetorial e a derivada terceira. Na verdade, isso aqui é um produto misto. Se a gente fosse fazer de uma vez só, era basicamente lá na matriz do produto vetorial, você só coloca, na primeira linha você coloca as coordenadas da F', na segunda linha as coordenadas da F duas linhas e na terceira linha as coordenadas da F três linhas. Não precisa colocar o IJK. No produto misto, você não coloca o IJK. Coloca na ordem aqui as linhas. No produto misto, vocês já viram em álgebra linear provavelmente. Mas vamos aqui, como a gente fez por parte, vamos fazer o por extenso, vamos dizer assim. Então, só calculando a derivada terceira da nossa função R, é a derivada da derivada segunda. A derivada segunda era seno de t, cosseno de t, zero. Derivada do seno de t, cosseno de t. Derivada do cosseno de t menos seno de t. Derivada do zero, zero. Então, já temos derivada terceira. Agora, a gente pega o produto vetorial calculado nos slides anteriores, vezes essa derivada terceira que a gente acabou de calcular. Então, aqui vai ficar... Só lembrando, o produto vetorial é menos cosseno de t, seno de t, cosseno de t menos 1. Fazer distributivo agora, porque é um produto escalar. Então, o produto escalar primeiro vezes o primeiro, então, menos cosseno de t vezes mais cosseno de t, dá menos cosseno ao quadrado de t. Mais seno de t vezes menos seno de t, dá menos seno ao quadrado de t. Cosseno de t menos 1 vezes 0, dá 0, por isso nem coloquei nada aqui. Daqui para cá, vejam, tem menos no primeiro e menos no segundo, tirei o menos em evidência. Menos cosseno ao quadrado de t dividido pelo menos, só dá mais cosseno ao quadrado de t. Menos seno ao quadrado de t dividido por menos, dá mais seno ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, 1. Com esse menos aqui da frente, menos 1. Ok? Próximo passo aqui, esse aqui de dentro já foi calculado, é só elevar ao quadrado. Aqui, ó. Então, na verdade, a torção é o produto misto entre a derivada primeira, segunda e terceira, dividido pelo comprimento do produto vetorial ao quadrado. Então, a parte de cima, veja que esse menos aqui da frente eu joguei lá na frente da fração.
Então fica cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t, isso aqui dá 1, por isso que deu 1 aqui em cima. Raiz quadrada de cosseno quadrado de t menos 2 cosseno de t mais 2. Como é elevado ao quadrado, veja aqui, ó, elevado ao quadrado, só cortar o quadrado com a raiz, fica menos 1 sobre cosseno quadrado de t, menos 2 cosseno de t, mais 2. E esse é o valor final para a torção. Pergunta que foi feita. Professor, a torção pode dar negativa? Pode. Na verdade, a torção, quando o crescimento da função no eixo X, desculpe, no eixo Z, ele cresce no sentido positivo do eixo Z, a torção é negativa. E quando ele cresce no sentido negativo do Z, ou seja, ele vai para baixo, a torção é positiva, isso, exatamente, trocado. Se, por exemplo, a terceira coordenada, nesse nosso caso, a terceira coordenada da nossa função é t, tá aqui em cima, ó, t. Então, para valores positivos do t, a torção vai ser negativa, e para valores negativos, ela vai ser positiva. Entre aspas, porque como o denominador é um cosseno, pode ser que tem que ver, tem que calcular, mas em geral é assim. Se o crescimento da função é para a parte positiva do z, a torção é negativa e vice-versa. Beleza? Então foi da torção e curvatura. A torção foi, embora seja bem mais complexa o cálculo, né, ela foi mais rápida porque a gente já tinha feito o produto vetorial e o comprimento do produto vetorial. Só precisou calcular a derivada terceira e o produto escalar. Então já tinha feito boa parte do exercício, né, os dados necessários já estavam bem, praticamente todos eles feitos, calculados, só precisava substituir na fórmula mesmo. Então, continuando agora. Vem o próximo. Curvatura, torção, se não me falha a memória, plano normal e osculador. Exatamente isso. Então, se não me falha a memória, esse aqui é para entregar, o anterior aqui. É o 5 para entregar. Deixa eu dar uma olhada na lista. Mas eu acho que é o 5 para entregar, sim. Dê lista aqui de vocês. É o 5. Esse que foi acabamos de terminar o 5. E esse próximo é o 6. Então eu já fiz, vou fazer 2, né? Já fiz um, vou fazer mais um agora com vocês aqui. Só eu consegui achar aqui a apresentação. Então vamos lá, esse daqui é o 6º. O 6 que é para entregar. Então, eu estou fazendo esses que são para entregar porque eu achei eles bem extensos e complexos. Então eu achei melhor fazer para dar uma ajuda para vocês também. Então uma partícula realiza um movimento no espaço descrito pela curva R de t igual a cosseno de t i mais 1 sobre a raiz de 2 seno de tj mais 1 sobre a raiz de 2 seno de tk. Que eu só escrevi aqui de forma equivalente à forma vetorial dela, que é cosseno de t, 1 sobre raiz de 2 seno de t, 1 sobre raiz de 2 seno de t para a coordenada z. Então aqui a gente tem, se não me falha a memória, no que é para fazer para estudar, ele tem letra A, acho que equação do plano musculador e plano normal, letra B, torção, e a letra C, curvatura. Algo não necessariamente na sequência, mas é essa a ideia que ele pede no exercício. A gente só vai calcular os planos normal e osculador. Tá? Aqui inclui, para calcular plano normal e osculador, para calcular o plano normal, a gente precisa do plano do vetor tangente. Então já aborda o vetor tangente que a gente não tinha visto ainda. Para o osculador, a gente precisa do vetor binormal. Só que para calcular o binormal, a gente precisa passar pelo normal. Então já pega os 3 vetores principais que a gente tem que estudar. Daí eu não preciso colocar um exercício só para esses 3 vetores. Eu coloco dentro de uma aplicação, por exemplo, no cálculo do normal e do osculador. Então, antes também disso, a gente precisa calcular o valor da função aqui no ponto π sobre 4, que é o que está sendo pedido. Por que a gente precisa disso? Para poder calcular lá os planos, porque a primeira parte precisa do ponto que a gente... O plano, né? Para a gente calcular o plano, precisa de um ponto onde você, vamos dizer assim, escora o plano. Então, qual é o ponto?
substitui π sobre 4 no lugar do t. Então, cosseno de π sobre 4, vírgula, 1 sobre raiz de 2 seno de π sobre 4, vírgula, 1 sobre raiz de 2 seno de π sobre 4. Só que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, o seno também é raiz de 2 sobre 2. Então fica, o primeiro, só tá o cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, vírgula, 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Então dá só 1 sobre 2. É a mesma coisa para a terceira coordenada, porque corta esse raiz de 2 com esse raiz de 2, dá 1 sobre 2. Ok? Só fazendo as simplificações, o nosso ponto que a gente vai escorar o plano, a gente precisa de um ponto para escorar o plano, né? Raiz de 2 sobre 2, vírgula, meio, vírgula, meio. Tá? Esse é o nosso ponto. O único que a gente vai utilizar ele aqui nas duas equações, ó, a equação do plano normal. X menos F1, quem que é esse F1? É exatamente a primeira coordenada aqui da função. O F2 é exatamente a segunda coordenada, e o F3 a terceira coordenada. Então seria, né, é igual o x menos x0, y menos y0, z menos z0, certo? Então a gente vai ter que colocar x menos raiz de 2 sobre 2, vírgula, y menos meio, vírgula, z menos meio, vezes o vetor tangente aqui que a gente vai calcular ainda. Esse é o plano normal. O plano osculador, vejam que a primeira parte é idêntica ao plano normal. O que muda é o produto escalar com agora o binormal e não mais o tangente. Então, de novo, x menos raiz de 2 sobre 2, vírgula, y menos raiz de 2, menos meio, desculpe, e z menos meio, vezes agora as coordenadas do vetor binormal. Para chegar no binormal, eu coloquei o passo a passo, mas só lembrando, primeiro calculo o tangente, depois com o tangente calculo o normal, com o tangente e o normal calculo o binormal, com um produto vetorial. Então é um passo a passo. Lembrando, como eu havia falado, se errar, por exemplo, no tangente, já praticamente condena todo o cálculo dos planos, né, das equações do plano osculador e normal. Então, a primeira coisa, como a gente calcula o tangente? Tangente é a derivada da função dividida pelo comprimento dela. Por que dividido pelo comprimento dela? Para ficar um tangente unitário. Mas se ele já... A gente só precisa calcular, né? Se já tiver comprimento 1, não divide por nada, só fica a própria equação do tangente. Então aqui vai ficar assim. Como a gente calcula? Calcula a derivada da função. Nesse caso, nossa função posição é R. Então fica a derivada de cosseno de t, menos seno. Derivada de 1 sobre a raiz de 2 sai para fora da derivada, vezes a derivada do seno, que é mais cosseno. E a mesma coisa para o terceiro, né? Sai 1 sobre a raiz de 2 vezes a derivada do seno, que é mais cosseno. Ok? Então aqui, eu já substituí o π sobre... Lembrando que ó, no t0, então tem que substituir no π sobre 4. Ok? Então, menos seno de π sobre 4, 1 sobre a raiz de 2, cosseno de π sobre 4, 1 sobre a raiz de 2, cosseno de π sobre 4. Menos seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, com menos na frente, menos raiz de 2 sobre 2, vírgula. 1 sobre a raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 também. Corta esse de novo, né? Esse raiz de 2 com esse raiz de 2. E a mesma coisa na terceira coordenada, já que a terceira é igual à segunda. Corta esse raiz de 2 com esse raiz de 2 aqui também. Então, neste caso, o vetor, por enquanto, tangente, a gente vai derivar, a gente vai calcular o comprimento da derivada aqui para ver se for de comprimento 1, a gente não precisa mexer nada, senão a gente tem que dividir pelo comprimento. Então, a derivada tem as seguintes equações, ou melhor, as seguintes coordenadas, menos raiz de 2 sobre 2, vírgula, meio, tá? Lembrando que a função, a função posição, só troca o sinal do primeiro termo, que vai ser menos é mais. Ela é raiz de 2 sobre 2, meio, meio. A derivada é menos raiz de 2 sobre 2, meio, meio. Só essa diferença. Beleza? Próximo passo agora, verificar se esse daqui, na verdade, eu vou calcular para o geral, ou seja, para esse daqui, ó. Se ele já tiver comprimento 1, ele vai valer para todo mundo comprimento 1. Então, calculando o comprimento desse aqui, ó, que é sem substituir o t igual a π sobre 4. Então, fica a raiz quadrada do seno quadrado de t, mais 1 sobre a raiz de 2 cosseno de t vezes ao quadrado, melhor dizendo, mais 1 sobre a raiz de 2 cosseno de t elevado ao quadrado. Menos seno de t elevado ao quadrado dá mais seno ao quadrado de t. 1 ao quadrado, 1. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Cosseno de t elevado ao quadrado, cosseno ao quadrado de t. Mesma coisa para o terceiro. Aqui a gente tem, ó, cosseno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de... Melhor, meio de cosseno ao quadrado de t mais meio de cosseno ao quadrado de t,
Metade mais metade, 1 inteiro. Então fica seno ao quadrado de t mais 1 inteiro de cosseno ao quadrado de t, dá 1. Tá? Ficaria raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Tem mudança nenhuma. Ok? Então, vejam, eu nem substituí o t igual a π sobre 4. Isso quer dizer que para qualquer t, este vetor derivada já é unitário. Então, eu nem preciso dividir, dividiria por 1. Dividir por 1, mesma coisa que eu não dividir por nada. Então, o tangente unitário já era direto, esse que a gente acabou de calcular, certo? Que é o menos raiz de 2 sobre 2, meio, meio. Tá? Então, esse é o tangente unitário. Agora, a gente calcula o normal. Aí, com o tangente unitário e o normal, a gente calcula o binormal. Aí, a gente pode calcular tanto o plano normal quanto o plano osculador. Então, como que a gente calcula o normal? Pega a derivada do tangente e divide pelo comprimento da derivada do tangente. Só que vejam, não dá para a gente pegar este daqui, ó. Se a gente pegar esse vetor e derivar, derivada da menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2 é zero derivada disso. Meio é zero e meio é zero. Tá? Bruno, eu não consegui fazer o gabarito. Eu tô terminando de postar, de editar as aulas e postar. Eu não consegui fazer gabarito nenhuma disciplina. Só de equações diferenciais que já estava pronto. Foi o único que eu postei com gabarito final. Das outras, nenhuma. E provavelmente não conseguirei postar. Estou terminando, como eu falei antes de começar a aula de vocês, estava editando a revisão de amanhã, certo? E eu não vou conseguir postar com certeza, não. Então, aqui não dá para derivar essa daqui, tá? Tem que derivar, voltar e derivar essa aqui, ó. Essa aqui é uma função. Aqui são valores numéricos. Tem que derivar a função, certo? Para achar o normal. Então, aqui, vamos derivar, como eu falei, né? Derivar essa aqui, ó. Vou só repetir ela aqui. Então, esse é o tangente, menos seno de t, 1 sobre a raiz de 2 cosseno de t, 1 sobre a raiz de 2 cosseno de t. Derivando, a gente vai ter a t', que é derivado de menos seno, dá menos cosseno. Lembrando que é derivado cosseno, que é menos seno. Se for, então, derivado de menos cosseno, dá mais seno. Nesse nosso caso, derivado de menos seno dá menos cosseno. Vírgula, 1 sobre a raiz de 2 sai para fora da derivada, derivado cosseno menos seno, então fica menos 1 sobre a raiz de 2 seno. E a terceira coordenada igual à segunda, menos 1 sobre a raiz de 2 seno de t. Aí aqui, o que a gente precisa? De novo, calcular o comprimento, veja que é o comprimento. Se essa aqui já tiver comprimento igual a 1, daí não precisa dividir por ninguém. Já calcular aqui direto. A raiz quadrada do menos cosseno ao quadrado de t, fica cosseno ao quadrado de t, menos 1 sobre a raiz de 2, quando eu levo a raiz de 2 ao quadrado, fica só o 2. Então fica menos 1 ao quadrado, fica mais 1. 1 sobre 2 seno ao quadrado de t, que está aqui, segundo termo. E a mesma coisa o terceiro, lembrando que o terceiro é igual ao segundo para esse exemplo. Então fica cosseno ao quadrado de t mais meio de seno ao quadrado de t mais meio de seno ao quadrado de t. Meio mais meio, 1 inteiro, cosseno ao quadrado de t mais 1 seno ao quadrado de t, dá 1, raiz quadrada de 1, 1. Beleza? Então já é unitário, nem preciso dividir aqui por baixo. Não preciso dividir. Só preciso substituir. T igual a π sobre 4 aqui, aqui e aqui. Tá? Então vai ficar como? O normal em π sobre 4. Menos cosseno de π sobre 4, vírgula, menos 1 sobre a raiz de 2 seno de π sobre 4, vírgula, menos 1 sobre a raiz de 2 seno de π sobre 4 também. Lembrando que cosseno de π sobre 4 é igual a seno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, no primeiro deu menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 sobre a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, corta a raiz fica menos meio. E a mesma coisa para o terceiro. Então, o normal é menos raiz de 2 sobre 2, menos meio, menos meio. Então, a função em π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, meio, meio. O tangente em π sobre 4 é menos raiz de 2, meio, meio. E o normal em π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2, menos meio, menos meio. Tá? Temos aqui agora, a gente pode ir para o binormal. Tá aqui, ó. Binormal a gente precisa do tangente e do normal.
Então, no binormal... Pessoal, assim que acabar a aula, vou postar o vídeo da revisão e o material, tá? Eu não preciso copiar, a não ser que vocês queiram copiar passo a passo. Então, para calcular o normal, só lembrando, né? Ou, desculpe, o binormal, a gente precisa do produto vetorial do t, que está aqui, com o normal, que está aqui. Então, já que é t vezes n, na primeira linha jk sempre, na segunda linha as 3 coordenadas da t, ou do vetor t, melhor dizendo, e na terceira linha as 3 coordenadas do vetor n. Então, lembrando, menos raiz de 2 sobre 2, meio, meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos meio, menos meio. E faz o produto vetorial, faz o determinante aqui pela regra de Sarros. Ok? Então fica i vezes meio menos meio, menos a volta. Menos meio vezes i. Então tá aqui, ó. I vezes menos meio, menos meio vezes meio. Aqui vai dar ó, menos 1/4, né? Fazendo esse produto aqui da frente. Menos 1/4, menos com menos mais 1/4. Menos 1/4 mais 1/4, 0. Então vai dar 0i. Beleza? J vezes meio vezes menos raiz de 2 sobre 2, que é o que está aqui. A volta, menos meio vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes J. Então vai ficar menos meio vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes J. Aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 4, menos com menos mais com menos, menos raiz de 2 sobre 4 também. Vai ficar menos raiz de 2 sobre 4 com menos raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 2. Já vamos fazer isso na próxima linha. Vezes K. Ou melhor, quem está multiplicando K? K vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos meio. Tá aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos meio. Menos, certo, determinante. Menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos meio vezes K. Que é a mesma coisa aqui. Então, menos com menos mais, fica raiz de 2 sobre 4. Menos com menos mais, raiz de 2 sobre 4. Então, 0, como falei, menos raiz de 2 sobre 2, ou melhor, menos raiz de 2 sobre 4 com menos raiz de 2 sobre 4. Somos 2, né? Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 4, corto 2 com 4, raiz de 2 sobre 2. E a mesma coisa aqui, ó, raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, fica raiz de 2 raiz de 4. 2 raiz de 2 sobre 4, isso, que daí fica raiz de 2 sobre 4, sobre 2. Nossa, conta 2 e 4. Fazendo as contas, a gente tem que, no final das contas, o binormal é 0, primeira coordenada, menos raiz de 2 sobre 2, segunda coordenada, vírgula, raiz de 2 sobre 2, terceira e última coordenada. Ok? Agora a gente já tem todos os elementos para poder calcular tanto a equação do plano normal, quanto do plano osculador. Ok? Que é o próximo tópico. Só relembrando, né? Qual é a equação do plano normal? O plano normal, que eu chamei de alfa, ele é igual a x menos o x0, que no nosso caso, que é a primeira coordenada da função em π sobre 4, y menos y0, que na verdade é a segunda coordenada da função em π sobre 4, e z menos z0, que é a terceira coordenada da função em π sobre 4. Então, fazendo aqui esta continha, fica x menos raiz de 2 sobre 2, vírgula y menos meio, vírgula z menos meio. Multiplica o tangente, ó, aqui o tangente. Menos raiz de 2 sobre 2, vírgula meio, meio. Produto escalar. Primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, mais a terceira coordenada vezes a terceira coordenada. Então fica x menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, mais y menos meio vezes meio, mais z menos meio vezes meio. Isso igual a 0. Então, fazendo a distributiva, fica menos raiz de 2 sobre 2 vezes x, menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, tá? Menos com menos, mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Mais meio de y, menos meio vezes meio. Mais meio de z, menos meio vezes meio. Só colocando aqui por extenso. Ó, x menos raiz de 2 sobre 2, né? Vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais meio de y, menos meio vezes meio, mais meio de z, menos meio vezes meio. Fazendo essa multiplicação, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2.
2 vezes 2 dá 4. 2 dividido por 4 dá meio, tá? 1 quarto aqui, né? 1 quarto menos 1 quarto com menos 1 quarto dá menos meio. Aqui, ó. Meio menos 1 quarto com menos 1 quarto dá menos 2 quartos, que é menos meio. Mais meio com menos meio, cancela. E só fica o menos 1, menos raiz de 2 sobre 2x, mais meio de y, mais meio de z, igual a zero. Esse é o plano normal. Então ele é meio longo até chegar à equação do plano. Lógico, tem bastante conta, tem que fazer bastante multiplicação distributiva para obter a equação final do plano normal. Continuando. Agora vamos para o plano osculador. Já o plano osculador, a gente utiliza a mesma, essa primeira parte é igual, já vou mostrar para vocês, essa primeira parte é igual, só que muda aqui, ó. Esse T agora passa a ser o B, binormal. Então muda pouca coisa, na verdade, só as coordenadas do segundo vetor que a gente está multiplicando. Primeiro, a mesma coisa. X menos raiz de 2 sobre 2, Y menos meio, Z menos meio, vezes o plano binormal, que é menos raiz de 2 sobre 2. Ou, desculpe, esse é o normal que eu estava falando. O binormal é 0, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, a primeira coordenada vezes a primeira já vai zerar tudo. Vai ficar x menos raiz de 2 vezes 0. Cancela, não tem x na nossa equação. E daí fica y menos meio vezes raiz de 2 sobre 2 e z menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. Mesmo que eu nem coloquei o primeiro, porque vai ser multiplicado por 0, já deu 0. Não faz nem sentido de colocar, não precisa colocar. Já que ele já deu 0. No próximo fica menos y, raiz de 2 sobre 2, menos com menos, mais meio que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Mais z que multiplica a raiz de 2 sobre 2, menos com mais, menos meio que multiplica a raiz de 2 sobre 2, que é o que deu aqui, ó. Lembrando que esse aqui é negativo, então o y também vai ficar negativo. Menos raiz de 2 sobre 2y. Menos com menos, mais meio e raiz de 2 sobre 2. Mais, aqui, raiz de 2 sobre 2 vezes z, menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Vejam aqui, ó. Mais meio vezes raiz de 2 sobre 2, com menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Eles vão se cancelar. Esse cancela com esse. Fica sem termo independente. Ou seja, isso fica... aqui só reescrevi, coloquei um do lado do outro, né? Fica menos raiz de 2 sobre 2y mais raiz de 2 sobre 2z. E essa é a equação do plano osculador. Também ela fica menor, porque a gente já calculou todo o cálculo foi feito antes, né? O cálculo extenso, que era chegar até o plano binormal, o vetor binormal, que essa era a parte mais demorada. Chegar até o plano binormal. Essa daí já finalizou, né, professor? Isso, acaba aqui. Esse aqui, o que era pedido era o plano normal, acaba aqui, ó. Acaba aqui embaixo, plano normal, e o osculador que acaba aqui, daí sim acaba aqui. Esse aqui. Beleza? Eu tinha feito o rascunho dela, e o meu erro que não bateu aqui ficou 0, daí ficou menos 1 sobre raiz de 2, e o outro ficou 1 raiz de 2. E o teu ficou 0, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Aí que foi o meu erro. Que daí no final só deu menos y, z igual a 0. Como é que é? Deu 0 menos raiz de 2? É 0, daí deu menos 1 raiz de 2, o meu y, 1 sobre raiz. E meu z deu 1 sobre raiz de 2. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá certo. Só que é o seguinte, o meu eu normalizei, o meu tá normalizado, só isso. Porque se você pegar o menos 1 sobre raiz de 2, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, vai dar o raiz de 2 sobre 2. É exatamente a mesma coisa. Então poderia manter o meu resultado, que daí ficaria menos y mais z igual a 0 no final, com o plano escolar. Tá certo. Perfeito. Tá certo, então? É o Bruno que tá falando, né? Isso, professor, isso mesmo. Tá certo, cara. Não precisa mudar nada. Tá certo.
Ah, então beleza. Beleza. Obrigado, professor. Nada. É só porque o que eu segui passo a passo, né? Na verdade, segui o passo a passo das equações, mas é o mesmo plano. Não faz diferença. Então, se fosse, por exemplo, fosse menos 2y mais 2z, também ia dar na mesma, é o mesmo plano, tudo igual. Mas tá ótimo, pode deixar assim que tá certo. Então vamos lá. Aqui foi a última aplicação das derivadas, né? Agora a gente entra nas integrais. Integral é mais rápido porque a gente, na verdade, a gente só viu uma aplicação, que é o comprimento de curva, né? Então, a gente calculou as integrais normais, a integral da função vetorial, integral de produto vetorial, integral de produto escalar. Aí já fomos direto para a integral das somas, essas coisas assim, né? Mais simples. Mas a gente já foi para a aplicação que é realmente o cálculo do comprimento de curva, que é que é o último tópico da parte de integrais de funções vetoriais de uma única variável. Depois tem campo vetorial. Opa, eu voltei sem querer, desculpe. Depois tem campo vetorial, rotacional e divergente. E por aí vai. Então aqui, a letra A é para entregar, tá? Então vou fazer a letra B. Eu já fiz duas para entregar, ou três, duas. Duas. Então, sejam F igual a TI mais J mais E na TK e G de T igual a I mais J mais K. Calcular a integral de 0 a 1 do produto escalar entre as duas funções vetoriais. Então, qual é a sequência a ser feita? Primeiro calcula o produto escalar, aí no resultado calcula a integral. Beleza? Não tem como calcular primeiro a integral, depois o produto escalar, não faz sentido nenhum. Então, aqui, como a gente faz? Eu só vou escrever aqui as funções, tanto a f quanto a g, na forma vetorial delas, que é mais fácil para poder calcular o produto escalar, fica menor as contas. Então, a f, já que é ti mais j mais e na tk, então a gente só pega os coeficientes que estão multiplicando x, i e jk. Então, quem está multiplicando i é a primeira coordenada, t. Quem está multiplicando j é a segunda coordenada. Como não tem nada, é o número 1. Então, 1 é a segunda coordenada. E quem está multiplicando a K é a terceira, então I na T. Ok? A mesma coisa para G. Na G é I, J, K. Então é 1I mais 1J mais 1K. Por isso ficou 1, 1, 1. Não tem nenhuma outra função diferente aqui no meio. Então, o próximo passo agora é o quê? Calcular o produto escalar entre esses dois vetores aqui. Como que é o produto escalar? É aquele produto com um pontinho no meio. Então, o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então, t vezes 1 mais 1 vezes 1 mais e na t vezes 1. T vezes 1 t mais 1 vezes 1 mais e na t vezes 1, 1. E na t, desculpa, e na t. Então, ficou t mais 1 mais e na t. E agora eu escrevo uma função do lá do cálculo 1. 1 é a integral no lado do cálculo 1, porque é uma função real. Então vai ficar assim, ó, a integral de 0 a 1 do produto escalar, na verdade é a integral de 0 a 1 de t mais 1 mais e na t. Integral de t quadrado sobre 2. Mais integral do 1, t. Mais integral do e na t. Variante de 0 a 1. Ah, professor, precisa substituir o zero? Precisa nesse caso porque tem uma exponencial aqui. Se não tivesse exponencial, fossem só polinômios não, mas potências, né? A gente não precisava. Então, substituindo no limite superior menos no limite inferior, ou seja, aplicando o teorema fundamental do cálculo. Fica meio ao 1 ao quadrado, né, dizendo sobre 2, mais 1, mais e na 1. Menos 0 ao quadrado sobre 2, mais 0, mais e na 0, 1. Esse aqui, ó, por causa desse aqui, ó, e na 0 é 1. Beleza? Então, só tirando os parênteses, excluindo os zeros, né, que não vai influenciar em nada, a gente tem o seguinte: meio mais 1, desse aqui, mais e na primeira é o próprio e, menos, que é menos com mais, menos 1. Esse mais 1 corta com esse menos 1. Então, essa integral deu meio mais e.
Beleza? E o último dessa parte, que é o comprimento de curva. Ó, calcule o comprimento da curva dada. E esse daqui, porque a gente envolve, né, o comprimento do vetor, esse geralmente dá um probleminha. Não é bem um probleminha, mas a gente recai lá no cálculo 1, que é a substituição trigonométrica na integral. E a maioria dos alunos não gosta dessa parte, porque acha um pouquinho mais complicado. Realmente é um pouquinho complicado, né? Mas a gente já viu isso em cálculo 1. Melhor, vocês já viram isso em cálculo 1. Então, calcule o comprimento da curva dada. A curva é gama de t igual a t cosseno de t, vírgula t seno de t. Essa aqui não é para integrar. Aqui é para integrar, que entregar é que envolve a exponencial, né? Um pouquinho, não sei se ela é mais fácil, ela acho que é mais ou menos a mesma ideia, não é muito mais difícil, não. Com o t variando de 0 a 2π, então é o comprimento do t variando de 0 a 2π. Qual é a fórmula do comprimento de uma curva? É o L do gama, igual a integral de A até B, A e B, certo? Da função módulo ou norma, né, da derivada da gama. Então, aqui são 3 etapas. Primeiro, calcular a derivada da gama. Segundo, calcular a norma dela. E aí sim, terceiro, calcular a integral. Nesse cálculo da norma que vai gerar a integral, que vai nos forçar a calcular a integral dela por substituição trigonométrica. Por quê? Porque a gente já vai ver agora. Então vamos lá. Primeira coisa, calcular a gama linha. Calcular a derivada da gama. Gama linha é igual a derivada de t cosseno de t, vírgula t seno de t. Só que lembrando, aqui ó, as duas funções são em função de t, que é uma multiplicação. Então tem que fazer regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Isso para cada coordenada. Vírgula, a derivada agora na segunda coordenada. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Beleza? Então agora, derivada de t, 1 vezes cosseno de t, só dá o cosseno de t, mais t vezes a derivada do cosseno de t. Só que a derivada do cosseno menos seno. Então vai ficar t vezes menos 1 menos seno. Então menos t seno de t. No segundo, derivada de t, 1 vezes seno de t, só repete seno, mais derivada, o t sem derivar, a derivada do seno ficava mais cosseno de t. Beleza? Então tá aqui a gama linha. Próximo passo agora é calcular o comprimento dela, ou seja, a norma dela. Então, norma da gama linha vai ficar raiz quadrada, assim que aparecer. Aí, raiz quadrada Regis, deu muito diferente? Agora que eu vi tua mensagem só, Regis. Ah, não, então se deu igual ao do Bruno, tá ótimo, tá perfeito. Voltando aqui. Calcular o comprimento da gama linha. Raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, uma vez que ela só tem duas coordenadas. Só que aqui é um binômio, né? Cosseno de t menos t seno de t. Então, tem que fazer binômio quadrado primeiro, menos, já que é um menos no meio, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Então, quadrado primeiro fica cosseno ao quadrado de t, menos duas vezes o primeiro, então menos 2 cosseno de t seno de t, né? Então, menos 2t cosseno de t seno de t, mais quadrado segundo, t quadrado vezes seno ao quadrado de t. Mais quadrado primeiro, seno ao quadrado de t, mais, porque aqui no meio é mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2t seno de t, vezes cosseno de t, mais quadrado segundo, t quadrado cosseno ao quadrado de t. Esse aqui, ó, menos 2t cosseno de t seno de t, menos 2, com esse mais 2t seno de t cosseno de t, cancela. Esse corta com esse daqui. Beleza? O que sobra? Esse cosseno ao quadrado de t, mais esse seno ao quadrado de t, mais t quadrado seno ao quadrado de t, mais t quadrado cosseno ao quadrado de t. Com vários quadrados aí.
Então, sobrou cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t, mais t quadrado, seno quadrado de t, mais t quadrado, seno quadrado de t. Só coloquei entre parênteses para saber quem que vai somar. Então, cosseno quadrado mais seno quadrado, eu coloquei no primeiro, dá quanto isso? 1. E aqui eu coloquei, como tem t quadrado no primeiro, t quadrado no segundo, coloquei o t quadrado em evidência. Fica t quadrado que multiplica seno quadrado de t mais cosseno quadrado de t, que também dá 1. Então, dá 1 aqui e dá 1 aqui. A gente vai chegar na seguinte raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 mais t quadrado. Jogando na fórmula, já temos aqui, só falta substituir aqui na fórmula. Então, jogando na fórmula, fica comprimento da curva gama, variando de 0 a 2π, o t, né? De 0 a 2π igual, de 0 a 2π é igual a integral, de 0 a 2π da raiz quadrada de 1 mais t quadrado. E essa raiz quadrada dentro da integral que gera a substituição trigonométrica. Dá para fazer sem substituição trigonométrica? Dá, mas é muito difícil. Eu mesmo nunca tentei fazer. É muito complicado. Então tem que fazer a substituição trigonométrica. Só que isso é matéria do cálculo 1. Essa aqui vai cair na integral de secante ao cubo, que também é bem longa. Você faz a conta, vai ficar bem grandinha. Beleza? Mas fazendo a conta, vocês fazem a conta aí no caderno de vocês. Vai dar o seguinte. Fazendo a conta, eu fiz aqui pelo Wolfram, deu a integral de 0 a 2π de raiz quadrada de 1 mais t quadrado dt igual a 21,256. Beleza? O que precisa... Ah, professor, posso fazer no Wolfram? A partir daqui pode. Até aqui vocês devem fazer na mão, porque é um processo, é o conteúdo do cálculo 2, o que a gente precisava resolver. Então, a gente tem que saber desenvolver esse processo de cálculo. Até aqui, ó. Até aqui vocês tem que fazer na mão. Daqui para baixo vocês podem fazer na calculadora, no Wolfram, no GeoGebra, onde for. Mas esse procedimento de efetuar a derivada, depois calcular o comprimento da derivada e montar a integral, isso é da parte do cálculo 2. Calcular essa integral aqui já é de cálculo 1. Então, isso para mim é importante? É. Mas não é o fundamental para a nossa disciplina. A nossa disciplina é saber que quando a gente calcula o comprimento de uma curva, é esta fórmula que a gente tem que aplicar e como a gente vai procedendo durante a aplicação da fórmula. Beleza? E aqui acaba a parte da revisão, tá? Pergunta. Antes que alguém pergunte, eu vou fazer pergunta. Na lista de exercícios, tem algum exercício de campo vetorial, rotacional e divergente? Tem não, né? Não tem nada. Se não está na lista, então provavelmente não cai da prova. Como eu disse, não esses 3 tópicos, né? Campo vetorial, rotacional e divergente são tópicos de cálculo 3, não de cálculo 1. Então, é cálculo 2, desculpa, não de cálculo 2. Eles estão posicionados no lugar errado. Tá? Então, a nossa prova vai só até comprimento de curvas. Beleza? Lembrando que tem que fazer toda a conta lá, só não precisa calcular a integral lá, que vai cair. Por exemplo, no nosso último caso, t quadrado. A integral da raiz não precisa, mas até chegar à raiz, precisa, tá? Pessoal, alguma dúvida? Vou pausar aqui, acho que não... Vamos esperar, vai que tem alguma dúvida aí. A parte de limites, professor, vai cair na prova? Não, limite em si não. Ah, beleza. Eu também ia comentar, professor, porque até mesmo a 2 da lista lá eu tive dificuldade para fazer. Qual 2 da lista? Qual parte que você teve dificuldade? Não, a própria da avaliativa mesmo. Eu cheguei num resultado aqui, mas eu tô até refazendo ela para ver se chega um resultado mais lógico. A resposta dá meio, vírgula 2, não, desculpa, vírgula 1, vírgula 0. Ah, não, beleza, então. Meio, 1, 0. A resposta dá 2. Então tá bom. Já me ajudou bastante, professor. Isso. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal?
Nada? Tá bom. A prova vai começar às 19 e até que horas vai ser? Até às 22h30? Eu vou